Todos muito bem-vindos nessa noite. Se você nos visita pela primeira vez, você é muito bem-vindo nesse lugar. Esperamos que você tenha sido bem recebido, esperamos que você se sinta em casa, que tenha sido acolhido, e vamos agora aprender a respeito da palavra de Deus. Estamos numa série intitulada Vivendo uma Fé Autêntica. Estávamos trabalhando no livro, na carta de Tiago, mas gostamos desse tema e vamos continuar nessa série até domingo que vem, agora não mais dentro da carta de Tiago, mas explorando outros assuntos relacionados à ideia de ter uma fé autêntica. Recado: temos um novo ministério chamado pré-teens ou pré-adolescentes. Portanto, se você tem de 10 a 12 anos, você pode seguir o Maurício. A galera está ali no lado do Ministério Infantil, na primeira sala à esquerda, 10 a 12 anos. Então, agora teremos esse maravilhoso ministério em que os pré-adolescentes, que já não são mais crianças, na cabeça deles, terão um lugar para eles poderem aprender a respeito da palavra. E hoje vamos falar sobre um tema um pouco denso ou espinhoso, chamado Na Contramão do Mundo. E nós vamos pregar na contramão, essa é a verdade, do que tem sido pregado em muitos lugares. E para isso, claro, a gente vai deixar que Jesus fale. A gente vai navegar ali os primeiros versos de Mateus capítulo 5, que são as bem-aventuranças no famoso Sermão do Monte, e vamos contrapor a palavra de Jesus, a fala de Jesus, ao que nós intitulamos de Evangelho Coaching, ou Teologia do Coach. Agora, é importante dizer que pregamos o que pregamos, porque temos uma missão muito clara, e a missão da Viva é ajudar você a ser mais parecido com Jesus, como o Diego falou aqui. É para isso que a gente existe, para te ajudar a ser mais parecido com Jesus. Então, as nossas pregações, por hora, de fato, às vezes duras, são necessárias, porque não tem como promover transformação interior sem confronto. E aquele que não quer sair do conforto, porque não quer suar a camisa, não vai querer ser confrontado, quer ficar na sua mesmice. Mas não existe crescimento sem confronto, não existe crescimento no conforto. É necessário que a gente saia da zona de conforto, por meio do confronto. Por isso que pregamos o que pregamos, para te ajudar a ser mais parecido com Jesus. Mas, de tempos em tempos, aparecem heresias no mercado gospel. De tempos em tempos, ao longo dos séculos, interpretações erradas da Bíblia têm acontecido. E uma heresia nada mais é do que uma crença ou doutrina que se desvia dos ensinamentos fundamentais. Refere-se a ideias ou interpretações consideradas contrárias à fé e aos ensinamentos centrais estabelecidos pelas Escrituras Sagradas. E muitas vezes o que nos faz cair numa heresia é ler a Bíblia com as lentes da atualidade. O que nos faz cair na heresia, então, muitas vezes, é, por assim dizer, usar o espírito do tempo, do atual tempo, e ler as Escrituras com essas lentes. Porque a Bíblia, ela não pode ser interpretada diferente ao longo dos tempos. Ela não pode ser interpretada de um jeito hoje e de outro jeito daqui a 100 anos. Há uma única interpretação central de cada passagem. Agora, o que há é diversas aplicações. Agora, o que fazer quando encontramos uma heresia? Um pastor herege, um falso profeta, um falso mestre? Vamos queimar essa pessoa, como fizeram no passado? Óbvio que não. Vamos denunciar, de repente, para o conselho dos pastores? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que a Bíblia diz. Aí, alguns vão dizer: Bruno, mas confrontar ensino errado, isso não está certo, não é de bom tom, temos que ser éticos. Irmãos, quando se trata sobre vida e morte, a ética fica de lado, porque a ética cristã mais se importa com a vida que está ouvindo uma heresia, do que em confrontar o falso profeta. E eu me apelo para as Escrituras, como Pedro disse, como está na tela: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição.
E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. O que os move? Movidos por avareza, ou seja, um desejo ávido pelo dinheiro, estes falsos mestres explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pedro pegou bem leve, né? Dizendo, olha, a condenação deles não tarda, eles são avaros, eles amam dinheiro, estão explorando vocês com mentiras. Foi bem light, bem ético, Pedro. Aí Paulo a Timóteo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Imagina se o Bruno diz que a doutrina da igreja tal é doutrina de demônio. Paulo foi light, pegou leve, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Agora é óbvio que eu não vou falar nomes aqui, não é sobre isso. E eu poderia citar outros versos de Jesus condenando falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos. A Bíblia alerta em diversos lugares. Agora presta atenção, a Bíblia não alerta contra os satanistas. Ela não diz, olha, cuidado com o satanista tal. Não fala nada disso, não está nem aí. Vem o cara que é não sei o que, da religião do diabo. Grandes M, entendedores entenderão. Ela alerta contra falsos mestres. E o propósito dessa pregação é alertar vocês contra os falsos mestres, apresentando o que é a verdade, apresentando o que é mentira, e aí você vai ser capaz de detectar aquilo que está fugindo da palavra. E Paulo, light como sempre, ele diz para os Gálatas, que aqueles que apresentarem outro evangelho, sejam amaldiçoados. Agora, um evangelho muito comum nos últimos anos, foi o chamado evangelho da prosperidade. Muito comum nas últimas décadas, comum na TV, e até hoje tem canais de TV com esses caras. O evangelho triunfalista que diz que o crente não pode ficar doente, se está doente ou é demônio ou é pecado, ou porque não deu dízimo. Que crente não pode ter problema financeiro, se tem problema financeiro foi o devorador que pegou porque não deu dízimo. E basta decretar, basta declarar, obedecer, bater o pé no chão, gritar, tudo vai dar certo. Agora, isso não é verdade. Isso é uma heresia, é uma mentira. E esse evangelho foi muito comum nos países subdesenvolvidos, em países em que há grande desigualdade social, como o Brasil, por isso que espalhou no Brasil. Agora, esse evangelho evoluiu, ele não é um Pokémon, mas ele se transformou em algo mais poderoso. Claro, ele foi influenciado pelo espírito moderno, e ele evoluiu do evangelho da prosperidade para o evangelho do coaching. Evoluiu da teologia da prosperidade para a teologia coaching. Agora, Bruno, então coach é do diabo? Não, calma, o coaching é uma excelente abordagem de desenvolvimento pessoal e profissional. Atua como facilitador no desenvolvimento das diferentes áreas da vida. É uma grande ferramenta que ajuda pessoas. Agora, o problema é pegar essa ferramenta, colocar como as lentes dos seus óculos que vão ler as Escrituras. Não pode pegar as lentes do coach para interpretar a Bíblia. O resultado vai ser terrível. O resultado é o que Paulo diz a Timóteo: pois virá o tempo, e esse tempo já chegou, em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as próprias cobiças, ou seja, pessoas vão procurar mestres de acordo com os seus desejos, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, ou seja, entregando-se a mentiras. Portanto, existe um povo que quer essas coisas. Desculpa, é só isso. Então, se existe um povo, existem mestres. Mas olha só, irmãos, vamos ser francos. Quem aqui, sendo um pastor, palestrante, professor, ou seja lá o que for, não gostaria de falar, de pregar, de ensinar, de cantar para multidões? Quem aqui, em sã consciência, não desejaria ter um Instagram com 1 milhão de seguidores, se você é uma pessoa pública, entre aspas? É evidente, isso faz parte da natureza humana, de querer atenção, de querer ser aceito, de querer ser reconhecido, de querer ser admirado.
Agora, qual é o problema de tudo isso? O problema não é querer buscar reconhecimento, não é esse. O problema é perverter a palavra de Deus para buscar isso. E o nosso propósito é alertar você para que você não caia nessa mentira da teologia do coach. Você pode fazer sessões de coach, de desenvolvimento pessoal, de disciplina, você pode acordar às 5h55 da manhã, você pode fazer essas coisas todas, ok, mas entenda que isso não é o Evangelho. Agora, Mateus, então a gente começa o texto quando Jesus diz, no capítulo 5, verso 1, no sermão da montanha, o sermão do monte. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele, então ele passou a ensiná-los. Baixe sua cabeça, eu quero orar novamente. Senhor, obrigado pela oportunidade de termos a condição de ter o Teu Espírito Santo para nos instruir no genuíno e puro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, porque foi a Tua graça que abriu os nossos olhos para esse entendimento. Agora eu peço para que essa mesma graça, por meio do poder do Espírito Santo, me capacite para entregar essa palavra, e que essa palavra seja então pregada como que vinda do céu, para os nossos corações, para nos alertar num tempo tão crítico que vivemos. Ajuda-nos e ajuda-me nessa pregação, em nome de Jesus. Então esse é o Sermão do Monte. Mateus aqui, que é o escritor desse evangelho, ele traz Jesus como que o novo Moisés. Moisés que havia recebido as tábuas da lei no Monte Sinai, agora Jesus entrega as novas tábuas da lei, por assim dizer, o Sermão do Monte, que é uma interpretação muito mais aprofundada do que as tábuas da lei do Antigo Testamento, porque é a nova aliança, o Novo Testamento, a nova forma. Jesus então apresenta algo muito mais profundo. Ele não fala sobre regras exteriores, ele fala sobre transformação do coração. É a apresentação da ética do reino de Deus, que é completamente contrária à ética do mundo lá fora. A ética que Jesus apresenta aqui no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, é uma ética que vai na contramão do mundo lá fora. Se lá no mundo lá fora vai dizer que a vitória é dos fortes, Jesus vai dizer que a vitória é dos fracos. Se lá fora o mundo vai dizer, busque o topo, welcome to the top. Eu gostaria de usar um adesivo no meu carro, porque quem sabe que é o slogan da BMW, né, vai saber que, claro, eu gostaria de ter uma BMW, mas enfim, não é o foco, não é o foco. Agora, mas qual é o ponto aqui? O mundo ensina que devemos buscar o topo, e o topo é lugar de poucos. Jesus diz, eu te encontro no vale. O evangelho do coaching vai apelar para as vaidades, para o ego. O evangelho do coaching quer o quê? Gritos quando eu subir no palco, fumaça, mais holofotes. Ele quer aplausos cada vez que eu falar algo impactante, mas ele também traz holofotes para você, e ele diz, você pode ser admirado pelo mundo lá fora. E Jesus então passa a ser um trampolim para o sucesso pessoal, porque ele apela para vaidades, ele apela para o ego, e o pastor coach sempre vai querer os aplausos para ele. Agora, vamos lá, vamos ser franco, como que eu vou conseguir aplausos falando o evangelho de Jesus Cristo? Vamos ser franco, será que o evangelho dele que diz que a porta é estreita, vai gerar popularidade para o pastor? Será que o evangelho dele que diz que, olha, nega-te a ti mesmo, tome sua cruz e me siga, tem apelo populacional? Será que quando ele diz para Pedro dizendo para ele, Senhor, o pessoal está te abandonando, ele diz, Pedro, se quiser me abandonar também, fica à vontade. Será que isso era popularidade? Será que Paulo na prisão, passando frio e necessidade, é um evangelho que traduz o sucesso e o topo, como se diz lá fora? E a minha teoria é que os pastores que seguem essa teologia são as pessoas mais carentes da face da terra, são as que mais têm carências afetivas, e por causa disso, para mim, elas são das mais corajosas. Creio que os pastores coach são os mais carentes e corajosos de todos, clamam tanto pela atenção do mundo que têm coragem de perverter a palavra de Deus, a fim de serem benquistos. Quanta ousadia! Confrontam verdades reveladas pelo próprio Deus, para que as suas carências afetivas sejam minimizadas com o afago que os aplausos do povo lhes traz.
Isso sim é coragem, irmãos. Vamos falar a verdade? Isso é coragem. Claro, é uma coragem com base numa incredulidade. Nós gostaríamos que a nossa igreja fosse bem maior. O nosso ego gostaria de ter 30 viva, cada uma com 5.000 membros, faturando R$1 milhão por mês. Irmãos, não é sobre isso. Para alcançar tais tipos de coisa, ou Deus derrama um avivamento, ou precisa se perverter um pouquinho da palavra, para atrair a atenção para si. Por isso que eu digo que são corajosos. Deus dá uma palavra e ele diz, eu vou alterar só esses pontos aqui. Para quê? Para ter atenção do povo, senão ninguém vai me ouvir, ninguém vai me seguir. E aí quando a gente confronta esse evangelho com as bem-aventuranças, a gente vai ver que um não tem nada a ver com o outro. E a gente vai ver agora, nas bem-aventuranças, os próximos versos, o verdadeiro segredo da felicidade. E a gente vai ver que não é sobre conquistar, não é sobre avançar, não é sobre chegar ao topo. Vamos ver. O primeiro ponto é bem-aventurados os pobres em espírito. Coaches dizem, bem-aventurados os ricos, porque poderão usufruir do melhor dessa terra. Bem-aventurados os que confiam nas suas próprias habilidades, porque eles serão chefes, cabeça, não cauda, chefe e não empregado. Jesus diz, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, a palavra significa mais do que feliz, ou muito abençoado. Então, por isso que eu disse, são 8 passos para a felicidade genuína. E o primeiro passo é ser pobre em espírito, ou outras versões dizem humilde em espírito. Não tem nada a ver com dinheiro, nada a ver. Tem a ver com dependência de Deus. Tem a ver com confiar nele e não em si próprio. Tem a ver com entender que sem ele eu nada posso fazer. Tem a ver com reconhecer humildemente a nossa pecaminosidade. Mas o pastor coach vai dizer, você é o centro da vontade de Deus. Ele vai falar isso com fundo de teclado, claro, com uma voz doce e mansa. Ele vai dizer, você é o ponto fraco de Deus. E as pessoas vão aplaudir, chorar. Claro, está tocando no ego das pessoas. E a pessoa acha que aquele choro é o Espírito Santo, não é. Eu costumo brincar, é fácil fazer alguém chorar. Trago aqui o irmão, eu digo na frente de todo mundo, irmãos, esse é um guerreiro. Vocês não sabem o quanto ele se dedica para o reino de Deus, o quanto ele é um bom marido, e eu começo a encher o ego dele, ele vai se derramar em lágrimas. É fácil manipular pessoas, irmãos. Estuda um pouquinho de neurociência e você vai descobrir ferramentas de como manipular pessoas. E não que a neurociência seja ruim, mas você pode usar dela em seu benefício. Esses pastores fazem cursos de neurolinguística, eles fazem curso de hipnose, de persuasão, enfim, e vão dizer coisas como essa. Agora, se eles dizem que você é o ponto fraco de Deus, Paulo diz, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. O pastor coach vai te levar a ser orgulhoso dos seus feitos, ele vai te mostrar como você é bom e como você é digno de admiração do mundo lá fora. Agora, Instagram é a ferramenta perfeita para o mundo te admirar, e o coach vai dizer, você precisa dizer para o mundo lá fora o que você faz. Aí vem aquelas pessoas, que muita gente está me perguntando aqui como é que eu faço tal coisa, então eu resolvi fazer esse vídeo. Mentira, ninguém perguntou para ela como ela faz aquela coisa. Ela se usa disso para justificar para ela mesma, ou para ele mesmo. Irmãos, o pastor coach vai te levar para o pior dos pecados, vai te levar para o orgulho, ele vai te buscar para um lugar que carece de atenção, que carece de holofotes, que carece de aplausos, curtidas. Mas Jesus diz que o reino é dos humildes, o reino é dos que reconhecem suas fraquezas, o reino é dos que reconhecem seus pecados, o reino é daqueles que reconhecem que precisam de Jesus, que sem Ele nada podem fazer. Portanto, a humildade nessa escada da felicidade é o primeiro degrau. O segundo degrau, bem-aventurados os que choram. Os coaches dizem, bem-aventurados os que estão sempre positivos, que não se abatem ou não desanimam.
porque chorar é para os fracos. Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Parece um paradoxo. Choro e felicidade. Choro e alegria. Parece coisas opostas, mas o que ele está falando não é sobre a tristeza ou o choro por uma perda financeira. Não é o choro porque você não conquistou o cargo que gostaria ou as curtidas que esperava com o seu vídeo. O choro que ele fala é o choro pelo pecado. Salomão experimentou os maiores prazeres da vida e ele entendeu no fim de tudo que tudo era vaidade. Os coaches ensinam: fuja do sofrimento e busque prazeres. Jesus diz: bem-aventurados os que choram por conta dos seus pecados. Porque o choro é um desespero pela indignidade pessoal. É um choro pela sujeira que o pecado de tão perto nos rodeia. É um choro de arrependimento, não de remorso. Não é nem tristeza pela consciência do pecado, ou melhor, pela consequência do pecado. Porque um assassino pode chorar porque vai preso, não porque está arrependido, mas porque foi pego. Então um cristão pode chorar pelo seu pecado, não pelo pecado em si, mas pela consequência do pecado. E o choro que ele está dizendo aqui, que realmente bem-aventurado é aquele que chora, é aquele que realmente está arrependido, porque esse será consolado. A tônica do coach é conquista, é sucesso, é o topo. E lembre-se, o topo é lugar de poucos. Aí essa é forte. O topo é lugar de poucos. Poucos alcançam o topo. E mais, todos precisam saber que você está no topo. Porque, afinal de contas, uma luz não pode ser escondida embaixo de um candeeiro. Uma luz não pode ser escondida no lugar onde ela não ilumina. Ela tem que iluminar o mundo lá fora. Então, busque seguidores. E, claro, contrate uma boa empresa para cuidar da sua imagem. Eu não preciso contratar o meu personal stylist aqui, Afonso, que é o cara mais estiloso dessa igreja, junto com o Alex. Ele disse: pastor, agora não é mais por fora, agora é por dentro. Aí eu ajeito. Como é que eu vou ter seguidor com a gola para fora? A tônica destes é a conquista e o sucesso. A tônica de Cristo é o arrependimento. Felizes são aqueles que choram pelo pecado. Jesus mesmo disse: em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Que alegria é essa? É a alegria da eternidade. É a alegria da presença de Cristo hoje e na eternidade. Mas o mundo se alegra por outras coisas, pelos prazeres da vida. Nós nos alegramos até no choro, porque bem-aventurados são aqueles que choram, porque esses serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Os coaches dizem: bem-aventurados os corajosos, porque terão domínio sobre a terra. Felizes são aqueles que reivindicam os seus direitos, porque Deus colocou Adão para dominar a terra, então é nosso papel dominar a terra também. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque esses sim herdarão a terra. Mansidão não tem a ver com boa educação, com polidez, não, tem a ver com domínio próprio, tem a ver com não se deixar levar pela ira, pela raiva, pela inveja. E a mansidão é contramão do mundo. O mundo lá fora vai prezar ou vai valorizar o poderio militar, a força, a coragem, a agressividade. Agora, os mansos, ou seja, aqueles que não são agressivos, são esses mesmos que vão herdar a terra. Quem vai herdar a terra não é o maior exército de todos. Quem vai herdar a terra não é quem tem o maior exército, o maior poderio militar, ou quem é mais corajoso. Vai herdar a terra os mansos. Quarto passo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Os coaches dizem: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça própria, porque conquistarão tudo o que desejarem. Mas Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E Jesus então está falando basicamente sobre 3 tipos de justiça. A primeira delas,
que nós devemos ter fome e sede, é a justiça imputada a nós. É a justiça que Jesus Cristo adquiriu e colocou na nossa conta. Ela que nos torna, ou melhor, que nos faz considerados justos. É a justiça que nos justifica. É aquela que vem pela graça, porque Deus quis entregar essa justiça para nós, e Ele quis nos considerar justos, apesar de pecadores. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Éramos pecadores, merecedores da ira santa de Deus. Jesus recebe a ira do Pai sobre si, e derrama sobre mim e sobre você, ou seja, aqueles que creem, a sua justiça. E essa justiça nos torna puros, limpos, santos, perfeitos, apesar de pecadores. Essa justiça devemos ter sede e fome. A segunda justiça é a justiça da santidade. Devemos ter fome e sede por andar na linha, andar em obediência. Devemos ter fome e sede por uma vida reta, parecida com Jesus. E por fim, devemos ter fome e sede também pela justiça social, por minimizar o sofrimento alheio, por de alguma forma contribuir para minimizar os problemas da nossa sociedade. Então, Jesus diz, olha, mais do que feliz, abençoado, é aquele que procura a justiça que vem de Deus, a justiça de andar em linha reta, em obediência, e a justiça em minimizar os problemas lá fora. Portanto, felicidade não tem nada a ver com conquista. Felicidade tem a ver com buscar essa justiça que vem de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos. Os coaches dizem, bem-aventurados os agressivos, porque quem tem misericórdia é Deus. Mas Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se o coach tem como foco o sucesso, o topo, é um lugar de competição. Se o topo é lugar de poucos, teve gente que tem que ficar pelo caminho. E o coach, então, nessa perspectiva teológica, por mais que não vai ser declarado, vai precisar apelar para a competitividade. Ele vai dizer o quê? Trabalhe enquanto os outros estão dormindo. Acorde mais cedo, enquanto eles ainda dormem. Faça exercício 5h55. Porque quando você começar a trabalhar, os outros estão começando a acordar. E você já partiu lá na frente. Aí 1h, não se aguenta no sono, porque teve que acordar 5h55, aí o trabalho não produz. Enfim, de que adianta? Deixa para lá. Mas o foco então na competitividade é contrário à misericórdia. Misericórdia é capacidade de sentir a dor do outro. A competitividade é, espero que o outro perca, espero que o meu concorrente venha à falência, porque para eu chegar no topo, o meu concorrente precisa quebrar. E aí o meu concorrente, eu fiquei sabendo que o meu concorrente está com problema, glória a Deus, bem igual Jesus. Jesus faria isso, certeza. Paulo fabricando tendas, quando descobriu, está lá em Acrescentares, quando descobriu que tinha uma outra empresa de tendas, e esses caras vieram à falência, Paulo deu um glória a Deus, aleluia, porque o seu concorrente quebrou. Será que esse é o Evangelho de Jesus Cristo? O Evangelho da misericórdia é aquele que sente a dor do outro, é aquele que essa dor leva à ação. Irmãos, ontem, nosso Shabat, descanso, eu e a Lela tivemos um tempo maravilhoso na praia, chegamos em casa, agora vamos assistir um filme, e ela me coloca o filme, e ela não está aqui, eu posso falar, ela está lá na Kids, ela me coloca o filme, amor, eu te amo, ela vai ouvir o Spotify depois, colocou o filme da Kiss, Boate Kiss, a série, irmãos, é tenso, eu não consegui passar do segundo episódio, mortes, pais reconhecendo os corpos dos filhos, e ela dizendo, não, mas, tudo bem, a gente sente a dor, mas, assim, é diferente de um filme que é mentira, e aí tu chora por uma mentira, beleza, agora ver história real, de pessoas morrendo, de pais desesperados porque reconheceram os seus filhos, foram 242 mortos, eu não consegui assistir, e é um tipo de misericórdia, é sentir a dor do outro. Agora, claro, isso deve me levar à ação. A misericórdia é um sentimento da dor do outro que me leva à ação.
tudo bem, esse caso não tem tanto o que fazer, né? A não ser, por exemplo, ter os cuidados aqui. Conta a história que Charles Spurgeon pregava, e ele pregava para multidões. Em certo momento a igreja pegou fogo e várias pessoas morreram, e aquele homem ficou depressivo, muito influenciado por essa tragédia. Enfim, por isso nós temos 2 portas largas, temos iluminação, o bombeiro sempre vem aqui, está tudo certo, graças a Deus. Enfim, a misericórdia de olhar para a Boate Kiss deve nos levar à ação de fazer aquilo que é certo, mas é muito diferente da competitividade, que se alegra com a derrota do concorrente. A misericórdia se compadece. 6º passo, bem-aventurados os limpos de coração. Os coaches dizem, bem-aventurados os que têm o nome limpo no Serasa, porque terão crédito para avançar. Claro, de certa forma está certo. Bem-aventurados, Jesus diz, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus não está dizendo sobre pureza exterior, pureza cerimonial, sobre fazer o ritual A ou B. Ele está falando sobre coração. Ele está falando sobre pureza interior, irmãos. Ele está falando sobre uma prática longe do pecado. Uma prática que vem de um coração transformado. Porque o coração é a fonte dos desejos. O coração, quando a Bíblia fala coração, ela está falando sobre mente, emoções, desejos e vontades. Agora o coach vai dizer, o sucesso é alcançar o topo. Jesus vai dizer, sucesso é ter um coração puro. Percebe? Um tá no X, o outro está no Y. Um diz, sucesso é ser admirado lá fora. Jesus diz, sucesso é ter coração puro. Sucesso é ser admirado pelos seus feitos e receber curtidas. Jesus diz, sucesso é que Ele mesmo apareça. O coach vai dizer, sucesso é fazer boas obras, porque por meio dessas boas obras você vai ser promovido. Vá a uma viagem missionária, dê 2 cestas básicas, mas não esqueça, você pode usar isso como ferramenta de sucesso pessoal. Jesus diz que o que a tua mão esquerda faz, a direita não pode saber. Os limpos, como ele diz, verão a Deus. E esse ver é um verbo no futuro contínuo, que no grego dá uma ideia de que acontece e vai continuar acontecendo. A ideia é o quê? Ok, se veremos a Deus face a face, hoje já o vemos, ainda que por reflexo num metal ofuscado, fosco, por um espelho que não é, porque o espelho da época, quando Paulo fala aos Coríntios, era metal polido. E a ideia é que hoje vemos mais ou menos, mas o veremos face a face. 7º passo, bem-aventurados os pacificadores. Os coaches dizem, bem-aventurados os que derrotarem a concorrência, porque serão chamados filhos do dono do mundo. Mas Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendemos há poucas semanas, quando Tiago disse que a causa de brigas e guerras era o desejo do coração, o desejo pecaminoso. E se o desejo do indivíduo é o topo, o sucesso, a fama, o dinheiro, a visibilidade, ele vai entrar em conflitos, ele vai entrar em guerras, porque o foco dele é a competitividade. Pelo que Rússia e Ucrânia brigam por território, brigam por poder, mas em escala reduzida, se briga aqui fora também por território e por poder. Igrejas ampliando o seu próprio castelo, ao invés de investir no reino de Deus. Nosso foco não é alcançar o topo, o nosso foco é alcançar de joelhos a graça que vem de Deus. Sucesso, irmãos. Agora, sucesso é bom. Não há nada errado em ter sucesso, em ser famoso, em ser rico e admirado. O problema não está nisso. Você pode ter 100 milhões de seguidores, espero que tenha, porque eu tenho 1.300, por aí. Espero que você possa comprar a BMW que eu gostaria, e eu não vou ficar com inveja. Espero que você possa fazer viagens pelo mundo. Tudo isso é bom e é certo. O problema é quando isso é o fim.
O problema é quando Jesus é um meio para alcançar isso. E o problema da teologia do coach é esse. É usar Jesus como ferramenta de promoção pessoal. É usar o evangelho para dizer que você vai ser rico, próspero e vai alcançar o topo. E usa Jesus como meio. Por exemplo, fomos ontem para a praia, de carro. O que foi bom? Qual era o que nos levava a esse lugar? Era a viagem em si ou era o tempo na praia? Tempo na praia, óbvio. O carro não era o momento de celebração. A gente não estava tocando no carro, apertando os botões, ai que maravilha, não era nada disso. O carro nos levou no lugar que nos proporcionou o lazer. O fim era a praia, o instrumento era o carro. Essa é a lógica. Jesus é o fim, a glória dele é o objetivo final. Fazer o nome dele conhecido é por isso que a gente vive. Fazer com que ele seja engrandecido é a nossa missão. O meio pode ser o dinheiro, pode ser a fama, o sucesso, pode ser um profissional excepcional, pode ser um palestrante, um professor, um pastor, ou seja lá o que for. Agora, o evangelho do coach inverte. Jesus é o carro, é o instrumento que te leva para o prazer, a praia, que é o topo, o sucesso, o dinheiro. Aí esses pastores, irmãos, eu já vi eventos em que ele estaciona 2 Lamborghini do lado dele. Eu já vi com os meus próprios olhos. Qual é a lógica de estacionar 2 Lamborghini do seu lado? Qual é a lógica? A lógica é o quê? Jesus é um meio pelo qual você conquista uma Lamborghini. Essa é a mensagem que estão tentando passar para você. Essas são as mentiras. Agora, claro, irmãos, eles não vão falar de forma escancarada. Vai ser com uma voz macia, nas entrelinhas. Eles estudam para isso. Eles estudam neurociência para te entregar aquilo que você quer ouvir. E no fim das contas é uma mensagem subliminar. E você vai ver, Jesus é o meu instrumento para ser rico. Jesus é o instrumento para eu chegar ao topo. Jesus é a minha escada. Agora, isso não é o Evangelho. O Evangelho é, Jesus é a escada sim, mas que traz o reino para nós. O reino de Deus não tem nada a ver com sucesso profissional, ainda que você possa ter. Você pode ser rico, mas lembre-se, o seu dinheiro é para que seja investido na expansão do reino. Você quer sucesso? Ok, mas o seu sucesso é uma ferramenta para que Jesus tenha um sucesso ainda maior. Então o coach diz que Jesus é o meio para você alcançar o seu sucesso, ainda que ele vai falar isso nas entrelinhas. Mas Jesus é o foco e o seu sucesso é o meio. O coach vai fazer com que Jesus seja um instrumento para você ser rico. Mas o Evangelho diz que você é rico para que o reino avance, para que Jesus seja conhecido em outros países e você pode investir em pessoas. O coach vai dizer que você pode usar Jesus e a Bíblia para ser famoso. Agora, Jesus vai dizer, ok, seja famoso, mas que por meio da sua fama, Jesus seja sim mais ainda famoso. Se o coach vai apelar para a competição, Jesus vai apelar para a pacificação. A ideia é que a gente seja pacificador e não competidor. E o último passo, bem-aventurados os perseguidos. O coach diz, bem-aventurados os que bajulam e buscam agradar a todos, porque seu network será poderoso. Bem-aventurados são vocês, quando usarem o nome de Jesus para serem famosos, admirados e benquistos pelo mundo. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa aqui na terra. Pois os profetas já foram perseguidos para que você possa reinar aqui. Mas Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Outro paradoxo, perseguição trazer felicidade. Parece um contrassenso, como eu vou ser feliz sendo perseguido? Agora, não é qualquer tipo de perseguição, porque alguns já estão pensando, eu sabia que eu era bem-aventurado.
cartão de crédito não para de me ligar cobrando. Sou feliz. Não é sobre esse tipo de bem-aventurança. A ideia da perseguição é ser perseguido por causa do nome de Jesus. Não é por um oficial de justiça que está atrás do seu carro, que você não pagou a parcela. A ideia é ser perseguido por causa da pregação do verdadeiro evangelho. Mas o coach diz que sucesso é ser admirado. Jesus diz que sucesso é ser perseguido. Porque se somos perseguidos, é sinal de que somos fiéis à sua palavra. O coach diz sobre network, sobre parcerias, redes de relacionamento, bajulação, admiração. Redes de relacionamento é algo bom, sim, mas isso não é o foco do evangelho. O foco de Jesus diferente é: seja fiel à palavra de Deus e aos princípios do evangelho. Portanto, o sucesso para Jesus é ser obediente. Esse é o sucesso, no topo ou no vale. Seja obediente, seja fiel. Portanto, nós da Viva nos alegramos, porque nós somos fiéis à palavra de Deus. Tivemos uma reunião essa semana com os líderes, bem difícil. E aí, refletindo, recebendo mensagens dos irmãos, o Diego ainda mandou uma mensagem: cara, vamos nos alegrar, porque apesar de tudo, a gente se mantém fiel à palavra de Deus. Porque importa o sucesso diante de Deus, que é medido com base na nossa fidelidade. Paulo diz, Paulo diz em Gálatas, aos Gálatas: se eu quisesse agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Ou seja, vale a pena ser perseguido falando a verdade, porque são bem-aventurados estes. Jesus diz: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, ele odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, eu separei vocês, e por isso o mundo odeia vocês. O mundo te adora, o mundo inteiro, todas as pessoas, descrentes e etc. Talvez você não esteja pregando o evangelho. Pastores, celebridade, talvez não estejam pregando o evangelho, porque o meu Senhor foi crucificado, foi odiado, e não só ele, os seus discípulos também. André e Pedro, crucificados. Paulo e João, decapitados. Tiago, morreu ao fio da espada. Mateus, Bartolomeu e Tomé, martirizados. Milhares de cristãos mortos ao longo da história. Sobe mais no tempo, os pré-reformadores, John Huss e Savonarola, queimados vivos. Wycliffe e Lutero tiveram que se refugiar para não serem pegos. Tyndale, esquartejado. Calvinistas franceses, os huguenotes, mortos pelo Império Francês. Século XVI, na Inglaterra, a rainha chamada Maria Tudor, ou chamada também de Maria Sanguinária, executou milhares de protestantes. E o que dizer sobre o nazismo alemão e o comunismo chinês? Dizimaram milhares de cristãos. Todos foram perseguidos por causa de Jesus, por causa da sua pregação. É motivo de lamento? Não. É motivo de alegria, porque por meio do sangue dos mártires, o evangelho é propagado. Enquanto que os pastores coach querem reconhecimento e aplausos do mundo, os discípulos de Jesus não se acham dignos desse mundo. Haja vista os heróis da fé, está lá na tela. Hebreus diz: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Olha só, torturados, eles poderiam dizer: eu nego Jesus, e eles queriam uma recompensa superior, que era na eternidade, uma superior ressurreição, por isso foram torturados. Uma história conta de um missionário que foi pego e não negava Jesus, ele já velho, ajoelhado, e passou dias ajoelhado. O cara já estava desfigurado, já um senhor de idade. O seu filho foi ao encontro dele e disse: pai, nega Jesus que eles vão te liberar. E esse homem, cheio da graça de Deus, cantou.
Esse homem cantou, alegrando-se na presença de Deus, dizendo que jamais pararia de pregar o Evangelho da cruz. E ele diz, sim, eu levarei minha cruz, até por uma coroa trocar. Esse homem sabia da coroa da justiça que o esperava na eternidade. Qual é a recompensa? Desculpa, volta no texto. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias, açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Estes sim foram bem-aventurados, porque o sucesso para eles não era o topo, não eram os tesouros da terra, eram os tesouros no céu, uma herança que não corrói. E esses homens sim, tinham uma felicidade inexplicável. E agora concluo dizendo que o objetivo dessa pregação é te alertar. Fica esperto com o que você vê na internet. Você é membro da igreja, então você vem nos cultos aqui, glória a Deus por isso, mas cuidado com aquilo que você assiste na internet. E o foco dessa pregação é te alertar. Cuidado com o foco no sucesso. Tenha sucesso, seja rico, famoso e tudo bem, mas esse não é o fim principal de sua vida. O foco é as coisas do reino, sendo rico ou pobre. O foco é as coisas do reino, sendo famoso ou anônimo, porque a nossa satisfação não vem dos prazeres dessa terra, mas de Jesus. Então eu apresento o caminho da felicidade. O primeiro deles, seja humilde em espírito. Chore pelos seus próprios pecados. Seja manso e humilde. Tenha fome e sede de justiça. Tenha misericórdia. Seja puro de coração. Seja um pacificador, e se necessário for, seja perseguido por causa da justiça de Cristo. Agora, como percorrer essa escada? Tenho 2 passos práticos, uma vida vertical e uma vida horizontal. Vida vertical, o que é? Vida devocional. Não tem aqui o sucesso, os passos para você alcançar esse tipo de coisa. Não é sobre acordar às 5h55, nem às 3 da manhã, acorde a hora que você se sentir bem para poder render. De que adianta acordar às 3 da manhã, na hora que os portais eternos se abrem, como dizem, e ali você vai ter uma conexão maior com Deus? Não vai ter. Você está ali ajoelhado, Jesus, desculpa, aí volta, e você abençoa Jesus. Não pede para Ele te abençoar. Vida devocional é ter um momento de qualidade, de oração, de silêncio, de contemplação, de meditação na palavra. Ok, se necessário acordar mais cedo, faça, como eu tenho feito, e tem sido maravilhoso para mim, mas sem uma vida vertical, rapidamente eu vou cair nas armadilhas que o mundo me oferece, rapidamente eu vou buscar o sucesso pessoal, profissional, financeiro, rapidamente eu vou dizer, cara, a igreja não está me dando dinheiro, então eu vou abrir uma empresa. Mas a minha vida vertical me mantém alinhado com os propósitos eternos. Agora, a minha vida horizontal é a minha comunhão com os irmãos. É estar num pequeno grupo, é participar de um mini grupo, é ser aconselhado por alguém, é aconselhar, é estar nos cultos adorando em comunidade, é estar na escola do discípulo, é tudo isso. E culto não é um lugar onde a gente vai uma vez por mês, para pegar um gás para o mês, não. É lugar onde se reúne com o povo de Deus para adorar a Deus. É lugar para a gente estar todo domingo. É inegociável. É o momento que a comunidade adora, é o momento de comunhão dos santos, é o momento que Deus derrama graça para o seu povo. E você precisa estar em comunhão. Para isso, no final, o Diego Dutra vai estar ali na mesa, ali nessa mesa aqui na saída, para anotar o nome daqueles que ainda não participam de um pequeno grupo. Tem pequenos grupos em vários lugares. Criciúma em vários bairros, e Sara, e agora tem até no Rincão, a futura Aviva Balneário Rincão, se Deus assim permitir.
mas participe dessa vida em comunidade. Então você vai dar o seu nome, se você não participa de algum pequeno grupo ainda, ao final do culto para o Diego Dutra, ali naquela mesa. Enfim, irmãos, entendemos, acho que ficou bem claro, de que o foco não é o sucesso, não é as riquezas, ainda que isso possa acontecer. O nosso foco é Jesus Cristo. E se somos famosos, ricos e etc., é ferramenta para que Jesus Cristo seja conhecido. Baixe sua cabeça, vamos orar, a banda pode subir.